Olá, bem-vindo de volta então para a nossa aula, né, de adequação de fontes de luz e protocolos do curso de Introdução à Biofotônica, de conceitos e de aplicações. E como eu prometi para você nas aulas mais teóricas, eu vou apresentar alguns exemplos aqui. Então, essencialmente, o que eu vou fazer é apresentar algumas situações e fazer as contas com vocês, para vocês poderem ter uma ideia. Porque tem gente que nunca fez esse tipo de conta, não sabe como que trabalha com essas grandezas. Então a gente vai pegar aqueles conceitos que a gente viu nos blocos de aulas mais teóricas e vamos trabalhar essas continhas aqui, tá bom? Vamos começar então. São 4 exemplos. O primeiro exemplo, ele é o exemplo de uma situação bem trivial, né? A gente vai calcular a energia de 2 fótons e comparar ela. Então, o exemplo pede pra gente: calcule a energia de um fóton de um laser de comprimento de onda 532 nanômetros. E aí ele propõe: essa energia ela é maior ou menor que a energia de um fóton de um laser emitindo 408 nanômetros? Então, 532 nanômetros é um laser lá na luz verde, né? E o 408 nanômetros é lá na luz violeta. Então, o comprimento de onda do verde é maior que o do violeta. Mas vamos calcular essas energias e ver quem é que tem maior energia por fóton. A gente aprendeu que a energia por fóton ela é dada por uma relação com a frequência ou com o comprimento de onda. Lembra lá da aula teórica? Então essa relação ela é estabelecida aqui pela constante de Planck, né, pelo H, e aí a gente vai fazer essa conta em termos do comprimento de onda. Então a gente substitui a frequência por c, que é a velocidade da luz, dividido por lambda. Vamos lá então, a energia do fóton em 532 nanômetros vai ser o H, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, multiplicado por 3 vezes 10 a oitava, né, metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, e tudo isso dividido por 532 nanômetros. Bom, para fazer essa divisão, eu tenho que colocar tudo nas mesmas unidades, então eu tenho que converter nanômetro para metro. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então foi isso que eu fiz aqui. E aí a continha vai ser multiplicar esses elementos aqui, né, o 6,63, o 3, e dividir por 532 e ajustar aqui as grandezas dessa potência de 10. Eu vou ficar com 6,63 vezes 3 dividido por 532. E aí em cima eu tenho 10 a menos 34 e 10 a oitava. E embaixo 10 a menos 9. Então fica 10 elevado a menos 34 mais 8, menos o menos 9, porque está dividindo, então esse cara aqui vai mudar de sinal, certo? E as unidades ficam joule vezes segundo vezes metro, dividido por segundo, dividido por metro. Então joule vezes segundo vezes metro, dividido por segundo e por metro. Então vamos lá. Essa conta aqui, ela vai dar, se você fizer na sua calculadora aí, pausa o vídeo, faz a conta, você vai ver que vai dar 0,037. E aí, esse menos com menos aqui vai ficar mais. Então eu vou ter menos 34, somo 8, somo 9. Eu vou ficar com 0,037 vezes 10 a menos 17 joule. Por que joule? Porque aqui tinha segundo e metro desapareceu, né? Fico só em termos de energia. Ainda bem, porque eu estou calculando a energia do fóton, né? E aí, quando eu faço o ajuste das casas aqui, se eu multiplico por 100 aqui para poder ficar com um valor entre 1 e 10, que é o que a gente faz em notação científica, eu divido por 100 aqui, então 10 a menos 17 fica 10 a menos 19. 3,7 vezes 10 a menos 19 joules. Então essa é a energia do fóton de luz verde, do fóton de 532 nanômetros. Bom, vamos lá então. A gente sabe que a energia do fóton verde é essa. Vamos calcular a do violeta, do 408. Mesma coisa, gente, a mesma continha. Pego o H aqui, 6,63, 10 a menos 34 joule segundo, multiplico pela velocidade da luz e divido agora por 408 nanômetros. Vou fazer a mesma coisa. Vou transformar nanômetro em metro para poder colocar tudo na mesma unidade. Vai ficar 10 a menos 9. Faço a multiplicação aqui em cima e divido por 408 e ajusto as casas, né, as ordens de grandeza do fator de 10 ali. Então, vou ficar com 6,63 vezes 3, dividido por 408, multiplicado por 10 elevado a menos 34, mais 8, menos e menos 9, mais 9, as unidades vai ficar do mesmo jeito, joule vezes segundo vezes metro, dividido por segundo vezes metro. Então aqui vai ficar só joule.
Essa continha aqui vai dar 0,049 e esse daqui, do mesmo jeito que no anterior, vai ficar 10 a menos 17. Então, 0,049 vezes 10 a menos 17 joules, multiplico por 100 para colocar entre 1 e 10 e divido por 100 o 10 a menos 17. Então, eu fico com a energia de 4,9 vezes 10 a menos 19 joules. Agora, olha que curioso, que é aquilo que eu comentei com vocês lá na aula teórica. A energia de um fóton com comprimento de onda maior do que o outro é menor. Mas como assim, Dirceu? A energia do fóton de 532 nanômetros não é 3,7 vezes 10 a menos 19? A energia do fóton de 408, que a gente calculou agora, é 4,9 vezes 10 a menos 19. Então, 3,7, 4,9, os dois são na mesma ordem de grandeza. A energia do fóton de luz de 408 nanômetros, que tem um comprimento de onda menor do que o de 532, a energia é maior que a energia do fóton em 532. Então isso serve para mostrar para a gente aquilo que eu comentei com vocês. Quando eu tenho um comprimento de onda menor, a energia do fóton é maior. Vamos passar para o exemplo 2. No exemplo 2, a gente está propondo outra situação. Um feixe de luz, então, por exemplo, tem um laser ligado, tem um equipamento ligado. Um feixe de luz está entregando energia total de 20 joules de luz, com um comprimento de onda de 700 nanômetros, lá no finzinho do vermelho. E a pergunta é, um feixe de luz entregando 20 joules de luz com um comprimento de onda de 700 nanômetros teria quantos fótons? E depois tem a outra pergunta, que é essa energia seria maior, igual ou menor se fosse um feixe de luz violeta em 400 nanômetros com o mesmo número de fótons. Então vamos entender a pergunta. Eu estou pegando a mesma energia... errei aqui, Braz, vou ter que voltar esse pedacinho. Falei bobagem ali, vai ficar truncado. Então vamos lá. O exemplo 2 propõe para a gente uma outra situação. A gente vai calcular de novo, fazer cálculo de energia de fóton, fazer cálculo de energia do feixe e vai comparar o número de fótons agora. Então a gente tem um feixe de luz, a energia total que está sendo entregue naquele feixe, então ele foi ligado, desligado, ele entregou no total 20 joules, né? Em comprimento de onda de 700 nanômetros, que é lá no finzinho do vermelho. E aí a pergunta é, se um feixe de luz, para um feixe de luz que está entregando energia total de 20 joules, com comprimento de onda de 700 nanômetros, teria quantos fótons? Então, no total, quantos fótons eu preciso para entregar 20 joules com comprimento de onda de 700 nanômetros? E depois a outra pergunta. Essa energia, né, ela seria maior, igual ou menor, ou seja, a energia do feixe, se ele fosse de luz violeta, ou seja, em 400 nanômetros, com o mesmo número de fótons. Então, vamos por partes. Um feixe de luz, então, de 20 joules. Bom, qualquer feixe de luz, a energia do feixe vai ser a energia de um fóton vezes o número de fótons, né? Então, se eu disparo um fóton, eu só tenho a energia de um fóton. Se eu disparo 2 fótons, tenho a energia de 2 fótons. Se eu tiver um feixe de luz, eu tenho um número muito grande de fótons. Então, é a energia de cada fóton vezes o número de fótons. É a lógica, certo? Tá. E a gente acabou de ver, né, no exemplo 1, que a energia do fóton é aquela relação que a gente já viu, da constante de Planck vezes a frequência, ou né, vezes a constante de Planck e a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Bom, vamos fazer a conta então. Qual que é a energia de um fóton de 700 nanômetros? Por quê? Porque eu preciso saber a energia de um fóton e sabendo a energia total eu vou descobrir o número de fótons. Então aquela continha que a gente acabou de fazer agora com 700 nanômetros, mesma coisa. Eu vou pegar, vou transformar isso aqui em metro, né? Vou transformar o nanômetro em metro. E vou fazer aquela continha. Então eu vou pegar o valor aqui da constante de Planck, multiplicar pela velocidade da luz e dividir pelo comprimento de onda. Vai ficar 6,63 vezes 3 dividido por 700 e 10 a menos 34 vezes 10 a 8 dividido por 10 a menos 9. Vai ficar menos aqui, menos, mais. Então vai ficar basicamente aquela mesma conta que a gente fez no exemplo 1, né? Eu vou fazer o ajuste aqui. Se você voltar lá no exemplo 1 e fizer essa conta aqui, você vai ver que a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, de 2,8 vezes 10 a menos 19 joules. Tá, a gente achou a energia de um fóton
de 700 nanômetros. Acabou? Não, né? Agora a gente quer saber quantos fótons tem no feixe que entregou 20 joules de energia total. Então, com 20 joules de energia total, quer dizer, a energia do feixe, eu tenho a energia do fóton, que eu acabei de calcular, que é 2,8 vezes 10 a menos 19, vezes o número de fótons em 700 nanômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar esse valor de 20 joules, vou dividir ele pela energia de um fóton, porque eu tenho um número enorme de fótons que eu não conheço, eu sei o total. Se eu dividir pela energia de um fóton, eu vou ter o número de fótons. Então, 20 dividido por 2,8 vezes 10 a menos 19 vai ser o número de fótons. O que eu fiz aqui? A continha é aquela continha que a gente aprende, às vezes não lembra, né? Mas vai ser o 20 dividido por 2,8. Esse 20 dividido por 2,8. E aí, se eu estou dividindo por 10 a menos 19, esse 10 a menos 19 ele vai passar multiplicando, lembra? Isso aqui está dividindo, então muda o sinal quando ele passa multiplicando aqui. A conta final vai ficar 7,14 vezes 10 a 19 fótons. Então, olha o tamanho desse número. Isso é um número muito grande. Mas um feixe de 20 joules de luz em 700 nanômetros vai ter esse número de fótons aqui. Então, agora a gente sabe o número de fótons. A gente sabe a resposta da primeira pergunta. Quantos fótons o feixe de 20 joules tinha? 7,14 vezes 10 a 19. É um número bem grande, né? Aí a segunda pergunta é se a energia total seria maior, igual ou menor se o feixe de luz fosse violeta com o mesmo número de fótons. Bom, o número de fótons eu já sei. Ela está falando que é o mesmo, então o número de fótons para 700 teria que ser igual ao número de fótons de 400. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o número de fótons, né? Calcular a energia de um fóton de 400 e ver qual vai ser a energia do feixe, para ver se ela é maior, igual ou menor. Vamos lá. A energia de um fóton de 400, mesma continha de novo. É o H, né? 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. A velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava vezes metro por segundo. Dividido por 400 agora. E aí a gente vai fazer aquela conta que a gente já fez algumas vezes aqui. No fim das contas eu vou ficar com 6,63 vezes 3 dividido por 400 agora. Esse ajuste aqui vai dar aquele 10 a menos 17, o valor vai dar um pouquinho quebrado. Se você voltar lá no exercício 1 e fizer a conta agora com 400, você vai ver que a gente vai chegar em 4,9 vezes 10 a menos 19 joules. Essa é a energia de um fóton de 400. Bom, eu quero saber qual é a energia de um feixe de luz de 400 nanômetros para ver se é maior, igual ou menor, se vai ser igual àqueles 20 joules ou se vai mudar. O número de fótons eu já sei. O que eu vou fazer? Vou colocar o número de fótons aqui, vou colocar a energia de um fóton, que agora é de 400, aqui, e vou multiplicar esses dois. Bom, 4,9 vezes 10 a menos 19, que é a energia, né? Vezes 7,14 vezes 10 a 19. Bom, 10 a menos 19 vezes 10 a 19, menos 19 mais 19 vai desaparecer, vai ficar 1, né? Então vai ficar 4,9 vezes 7,14. Isso vai dar 35 joules. Então, olha que interessante. O mesmo número de fótons de luz vermelha lá do 700 e de luz violeta lá no 400 não tem a mesma energia, porque eu não estou falando agora da quantidade de energia que eu estou considerando a priori. Eu estou falando assim, olha, eu tenho o mesmo número de fótons, mas mudou o fóton. Se eu fui para um fóton que é mais energético, né, a gente calculou as energias, a gente viu que o fóton de 400 tem mais energia que o de 700. Então, naturalmente, o feixe de energia total vai ter mais energia se o número de fótons é igual. E é isso que a gente percebe com esse exercício aqui. Tá? A energia, então, de 20 joules, que era o feixe de 700, com esse número de 7,14 vezes 10 a 19 fótons, ela é menor que o feixe com o mesmo número de fótons, só que do 400. Então, a gente vê que teve um aumento substancial, aí aumentou 75% a energia do feixe, quase o dobro, né? Bom, vamos para o nosso exemplo 3. O problema agora, ele vai trabalhar um pouquinho com a fluência, com a potência, a gente fazer as conversões entre esses elementos aí. Então, uma fluência de 3 joules por centímetro quadrado, que é a dose, né? Lembra que a gente falou que a fluência é a mesma coisa que a dose? Né? É usada
com laser de 980 nanômetros. Está lá no infravermelho próximo. Então passou um pouquinho da luz visível, começou a entrar no infravermelho. Para um determinado protocolo, um protocolo qualquer, tá bom? Então vai fazer uma iluminação lá com um laser de 980 e a dose que vai ser usada é 3 joules por centímetro quadrado. E esse laser tem uma potência ótica de 20 miliwatts ou miliwatts, você pode falar como você quiser. E a ponteira do laser é uma ponteira de 0,3 centímetros quadrados. Então ela é uma ponteira que tem um tamanhinho pequeno ali. E aí, sabe que esse exemplo aqui, a gente fez ele com blocos diferentes, com perguntas diferentes. A primeira pergunta é, se a região que eu vou irradiar for equivalente a 0,3 centímetros quadrados, qual é a energia total que está sendo entregue por essa ponteira com a aplicação dessa fluência que eu tenho aqui? Bom, a fluência, ou a dose, eu vou chamar de D aqui para facilitar para a gente. A dose a gente sabe que é 3 joules por centímetro quadrado. E a pergunta é se a região irradiada for 0,3 centímetros quadrados, que é exatamente a área da ponteira, né? Então, se ela é a área da ponteira, tudo bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a dose, lembra que a gente calcula, você vai voltar lá na outra aula, se você não lembrar, ou nas suas anotações aí, e você vai ver que a dose é a energia por área. Pela unidade aqui a gente vê energia por área. Então, vamos lá. Eu sei que a dose é 3 joules por centímetro quadrado. Isso é a energia dividido pela área de 0,3 centímetros quadrados. O que faz aqui? Esse 0,3 passa multiplicando os matemáticos que não me ouçam, né? Ou a gente multiplica todo mundo por 0,3. E aí eu vou saber que a energia total entregue, que foi a pergunta, né? A energia total entregue foi de 0,9 joules. Aí, se você estiver muito curioso, você pode pegar e calcular lá o comprimento de onda, né, para dos 980, ver a energia dele e ver quantos fótons tem aí, né? Deixo para você. Segunda pergunta com relação a esse probleminha. Se a região que for irradiada tiver 2 centímetros quadrados, agora eu estou irradiando uma região maior, não é mais uma região igual à ponteira. Porque região igual à ponteira seria a mesma coisa que encostar a ponteira no paciente, né? Mas agora eu tenho uma área maior. Então, a região irradiada de 2 centímetros quadrados, qual é a energia total que deve ser entregue para eu ter a fluência adequada? Ou seja, para eu poder usar uma dose naquela região toda de 3 joules por centímetro quadrado, qual é a energia total que eu tenho que entregar em 2 centímetros quadrados? Vamos lá. Bom, vamos imaginar que essa aplicação fosse aqui nessa mão aqui. Essa mão você deve estar percebendo que ela está meio torta, eu fiz uma pequena adaptação aí para o nosso slide, né? Mas a área irradiada vai ser esse quadrado que vamos dizer que ele tenha 2 centímetros quadrados. Então, se eu pego ali a ponteira e faço uma aplicação, eu estou iluminando só um pedaço dessa área, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação dessa dose aqui em várias áreas diferentes, até completar a área total. Então, eu tenho a dose, eu quero a dose de 3 joules centímetros quadrados em toda essa área. A área total é de 2 centímetros quadrados. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a mesma expressão, dose, energia por área. 3 joules por centímetro quadrado, agora vai ser a energia dividido por 2 centímetros quadrados. Passo o 2 multiplicando. 6 joules, ou seja, para uma dose de 3 joules por centímetro quadrado, na verdade ela vai ter uma energia entregue muito maior agora, né? Porque eu tenho uma área maior e eu tenho que manter a relação de energia por área, que é a relação da dose. Para poder aplicar a mesma dose, a mesma fluência, eu tenho que manter essa proporção, então eu tenho que fazer uma entrega de mais energia com a mesma taxa de entrega para poder fazer a mesma aplicação. Então, se eu aumentei a área de aplicação, eu vou ter que aplicar mais vezes, vou ter que aplicar a minha ponteira com aquela dose em mais pontos para poder garantir isso. Ah, mas e se eu estiver fazendo isso num outro caso? O que você tem que fazer? Você sabe a dose que você tem que aplicar para ter aquele efeito, você vai pegar a área que você tem que iluminar, você vai fazer a conta e vai poder determinar quantos pontos você precisa iluminar naquela área para ter aquela energia total. Terceira parte desse exemplo. Qual a irradiância que é entregue por esse dispositivo e quanto tempo cada aplicação da dose de luz apresentada demanda? Ou seja,
qual é a irradiância que eu tenho aqui nesse dispositivo e quanto tempo essas aplicações vão levar. Bom, a gente viu lá na aula nossa lá atrás que a irradiância ou a intensidade superficial, né, ela é a potência por área ou a dose, a fluência por tempo. Tá, agora nós vamos usar essa relação aqui, que a intensidade é igual a potência dividida pela área. Bom, se eu sei, né, a nossa situação nos deu lá, que o laser tem uma potência de 20 miliwatts. Então eu sei que essa é a taxa de produção de energia do nosso equipamento. E eu sei que a área da ponteira é 0,3 centímetros quadrados. Então qual que é a irradiância do laser? Vai ser a potência que ele produz de luz dividida pela área da ponteira pela qual ele entrega essa luz. Vamos lá. 20 miliwatts, isso aqui são milésimos de watt, então eu divido esse 20 por 1000 para colocar isso aqui em watt. E aí eu fico com 0,3 centímetros quadrados. Quando eu faço 0,02 por 0,3, eu fico com esse valor quebradinho aqui, que é 0,0667 watt ou watt por centímetro quadrado, que é, se eu multiplicar por 1000 aqui e transformar aqui em miliwatt de novo, 66,7 miliwatts por centímetro quadrado. Essa é a irradiância que o dispositivo tem. Bom, agora, como é que eu calculo o tempo? Vou até voltar aqui para você lembrar, ó. A irradiância é dose dividido pelo tempo. Então, dose dividido pelo tempo, mas a dose se a dose é dividida pelo tempo para poder dar irradiância, então a dose vai ser igual a irradiância vezes tempo. A gente viu isso lá na outra aula também, certo? Tá. Dose, eu sei a dose é 3 joules por centímetro quadrado. Agora eu sei a irradiância. Perceba que para você saber o tempo de aplicação, você tem que saber a irradiância nesse caso. Se você não souber a irradiância, você não consegue calcular o tempo. Então agora que a gente sabe, a gente vai colocar a dose aqui, a irradiância aqui e vai descobrir o tempo de iluminação. Bom, esse valorzinho aqui, para eu poder fazer a conversão, foi por isso que eu fiz de propósito a mudança para watt aqui. Porque depois, para poder fazer as contas, eu preciso converter isso aqui para watt de novo. Eu sempre vou trabalhar com watt e com joule. Então, se eles estiverem nas frações dele, a gente tem que fazer sempre a conversão, tá? Então tá, então ó, 66,7 miliwatts por centímetro quadrado vira 0,0667 watt por centímetro quadrado. Então, bom, o tempo vai ser esse 3 dividido por esse valor. 3 joules por centímetro quadrado dividido por 0,0667 watt por centímetro quadrado. Os dois são centímetro quadrado por centímetro quadrado. A gente sabe que o watt é joule por segundo. Então isso aqui é joule por segundo centímetro quadrado. Quando a gente simplificar essas unidades, a gente vai ficar com unidade de tempo, graças a Deus, né? O tempo vai ser em segundos. Então, 3 dividido por 0,0667, a gente vai chegar num valor de 45 segundos. Portanto, para eu aplicar com esse equipamento 3 joules por centímetro quadrado, eu preciso ligar ele vai estar com essa potência, nessa distância, com essa ponteira, né, encostadinha lá, e eu vou precisar de 45 segundos para entregar essa dose, para atingir o protocolo que eu quero atingir. Tá. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho a situação, é a próxima parte aqui dessa questão. Uma segunda ponteira, imagina que eu posso trocar a ponteira do meu equipamento. Se você nunca fez, talvez você não tenha essa ideia de que é possível trocar. Mas quem está acostumado com a clínica sabe bem. Se você tem alguns equipamentos que você pode utilizar ponteiras diferentes para mudar a forma de entregar a luz. Então vamos imaginar que a gente tem uma segunda ponteira com uma área menor agora, uma área de 0,1 milímetro quadrado. Geralmente essas ponteiras são utilizadas para fazer aplicações, por exemplo, tipo acupuntura, né? Então você pegar pontos de acupuntura e fazer a iluminação. Se essa ponteira utilizar a mesma potência ótica, ou seja, é o mesmo laser, não muda nada, eu só estou trocando a ponteira de lugar. Então a energia por tempo que ele entrega é a mesma, a potência é a mesma. Aí a pergunta é, qual seria a intensidade de luz para essa segunda ponteira em watts por centímetro quadrado? Então, de novo, a gente tem um equipamento que gera uma determinada quantidade de energia por tempo.
E a ponteira, essa energia toda é entregue através de uma ponteira de 0,3 centímetros quadrados. Agora eu coloquei uma ponteira bem menor, então toda a luz que está sendo gerada vai passar por uma área bem menor. Isso quer dizer que vai concentrar essa luz. Vamos ver como é que vai ficar isso então. A gente acabou de ver que a intensidade ou a irradiância é a potência dividida pela área. Então agora a irradiância vai ser os mesmos 20 miliwatts dividido por essa área nova de 0,1 milímetro quadrado. Bom, eu quero isso aqui em watt por centímetro quadrado para comparar com o protocolo anterior. Então eu vou converter esse milímetro quadrado para centímetro quadrado. Se você lembrar o que eu comentei lá na aula, a gente consegue fazer essa conversãozinha aqui, ó. 0,1 deixa ele aqui. Eu vou pegar o milímetro quadrado. O que é um milímetro? Um milímetro não é 0,1 centímetro, um décimo de um centímetro? Então eu vou pegar esse cara e vou colocar ele ao quadrado. E aqui, o miliwatt eu dividi por 1000, ficou 0,02 watt. Então olha só, deixa o 0,02 watt por aqui, deixa o 0,1 aqui, e aí vamos fazer o quadrado então. O quadrado desse 0,01 vai ficar 0,01 e o centímetro quadrado. Então a gente fez a conversão, 0,1 vezes 0,01, isso daqui vai ser o equivalente disso em centímetros quadrados. Então, quando você faz 0,1 vezes 0,01, vai ficar 0,001. 0,02 dividido por 0,001, as unidades já estão aqui, watt por centímetro quadrado, que é o que a gente queria. 0,02 dividido por 0,001 dá 20, né? Então, olha só, gente, antes eu tinha uma irradiância de quanto mesmo? 66,7 miliwatts por centímetro quadrado. Miliwatts. Agora, quando eu coloquei essa ponteira bem mais estreita e concentrei toda a luz naquele ponto muito menor, olha como a irradiância aumentou. Agora eu entrego 20 watts por centímetro quadrado. Para eu entender o tamanho da diferença, 66,7 miliwatts, que era a ponteira anterior, são 20 mil miliwatts agora. Então, aumentou muito a quantidade de energia que eu entrego por tempo naquela área. Isso mostra pra gente que se eu não tiver cuidado a fazer ajustes quando eu mudo uma ponteira para outra, tem equipamentos que vão fazer isso sozinho, tá? Você vai mudar uma configuração e ele vai ajustar a potência. Mas se ele não fizer isso, você tem que saber o que está acontecendo ali e saber fazer uma diminuição, por exemplo, dessa potência para ter certeza que você não vai queimar o seu paciente. Porque você está entregando muito mais energia numa determinada área. Então você concentra a energia no mesmo ponto e, como a gente viu na aula, a gente vai causar dano no tecido, porque é muito mais energia para o mesmo tecido absorver e dissipar. E vamos para o exemplo 4. Eu falei para vocês que eram 4 exemplos, né? Vamos colocar uma outra situação agora. Vamos pensar um pouquinho nela. Agora a gente vai falar um pouquinho de regime pulsado, tá bom? Eu tenho então um laser de infravermelho, então aqui eu estou colocando que é um laser de Erbium YAG, que é um laser que tem comprimento de onda emitido em 2,94 microns, né? Isso quer dizer, ele está bem lá no infravermelho. E no regime pulsado, ele tem uma potência média de 5 kW, ou seja, 5.000 watts. E a potência de pico dele é de 8 megawatts, ou seja, é um laser bem potente. A duração do pulso, quer dizer, o tempo que dura esse pulso, é da ordem de 0,4 microsegundos. Quer dizer, ele tem aí uma potência bem alta, mas o tempo que ele dura é bem curtinho. E a área desse feixe é de 2 milímetros quadrados. Tá? Então a região que ele está iluminando é de 2 milímetros quadrados. E aí também tem algumas coisas para a gente fazer aqui. A primeira delas vai ser: qual é a irradiância média desse laser em watts por centímetro quadrado? E qual é a irradiância de pico? Vamos lembrar do que a gente falou lá na aula. A irradiância média está distribuída ao longo de todo o tempo do processo. E a de pico é o valor máximo que atinge. Bom, se a gente lembrar lá da aula, a irradiância média vai ser a potência média pela área. A irradiância média, então, aqui no nosso caso, qual que é a potência média? A gente viu, potência média de 5 kW. 5 kW dividido por 2 milímetros quadrados. Vamos fazer aquela mesma conversão. 5 kW, 5.000 watts.
2 milímetros quadrados é 2 vezes 0,1 centímetro quadrado. Então isso aqui tudo ao quadrado. Então fica 5.000 watts por 2 vezes 0,01, que é esse cara ao quadrado, né? E o centímetro ao quadrado. Então a gente ficou com 5.000 dividido por 0,02. E isso dá 250.000 watts por centímetro quadrado, que são 250 kilowatts por centímetro quadrado. Talvez você esteja vendo esse resultado e assustando um pouco, porque são valores muito grandes. Mas veja, a nossa pergunta foi radiância média, né? Considerando que eu estou pensando aqui em centímetro quadrado. E nesse caso aqui eu estava usando uma ponteira de 2 milímetros quadrados, ou no caso feixe, né, de iluminação, era de 2 milímetros quadrados. Então é uma área bem pequenininha. Se eu fizesse essa área pequenininha, lembra que o exemplo da mão com vários pontos? Se eu fizesse um monte de 2 milímetros quadrados até a hora que formasse 1 centímetro quadrado, eu estaria entregando mesmo muita energia ali. E é por isso que a potência, no caso, né, por centímetro quadrado é tão alta, por isso que a intensidade, a irradiância aqui fica tão alta quando eu penso ela por centímetro quadrado. Bom, e a irradiância de pico? Se a irradiância média é a potência média pela área, a irradiância de pico é a potência de pico pela área. Bom, vamos fazer essa conta. Irradiância de pico é 8 megawatts em 2 milímetros quadrados. Mesma coisa, gente. 8 mega é milhão. Então, 1 milhão, 10 elevado a 6. 8 vezes 10 a 6 watt, dividido por 2. Vamos fazer aquela mesma conversãozinha que a gente acabou de fazer. Então, eu pego 0,1 centímetro, que é 1 milímetro, elevo ao quadrado, dá 0,01 em centímetros quadrados, faço a multiplicação, e depois eu faço 8 vezes 10 a sexta, dividido por 0,02. E eu vou chegar em valores incrivelmente altos de 4 vezes 10 a oitava watts por centímetro quadrado, que são 400 megawatts por centímetro quadrado. De fato, é muita energia, né? Por isso é que a gente trabalha com tempos pequenos para esses pulsos, porque imagina se eu entregasse toda essa energia durante, né, eu fizesse o equivalente a 1 segundo de iluminação, quantos joules eu estaria entregando ali? Vamos lá. Próxima parte desse exercício, para a gente ir trabalhando aspectos diferentes, vamos lá, calcular a energia dos fótons desse laser e comparar com a de um fóton de baixa energia no visível, que o comprimento de onda de 700, por exemplo, que é o finzinho do visível, é quando está entrando no infravermelho. Então esses são os maiores comprimentos de onda do visível, quer dizer, são as menores energias do visível, 700. E esse eu já falei para vocês, está lá no infravermelho, bem lá na frente, 2,94 microns, é 2.940 nanômetros. Quer dizer, ele é muito maior que o 700. Então a energia desse comprimento de onda, do fóton, da energia do fóton, tem que ser bem menor. Vamos ver quanto. A energia de um fóton, a gente já sabe, é o H vezes a frequência, ou H vezes a velocidade da luz dividido por lambda. Como eu falei para vocês, 2,94 microns é 2.940 nanômetros, para a gente saber onde a gente está. E vamos calcular a energia de um fóton em 2.940 nanômetros. Então é o H, que a gente já conhece, a velocidade da luz, que a gente já conhece, e agora 2,94 microns, né, que eu vou dividir aqui. Tem que converter para metro. Micron é milionésimo, então é 10 a menos 6 metros. 2,94 vezes 10 a menos 6 metros. Vamos lá, mesma coisa que a gente fez as outras vezes. 6,63 vezes 3 dividido por 2,94. Aqui. 10 a menos 34 vezes 10 a 8 dividido por 10 a menos 6, como fica? 10 a menos 34, então fica menos 34, mais 8 menos 6, porque esse cara estava dividindo, né? Então menos com menos dá mais. Essa continha aqui vai dar 6,76, menos 34 mais 8 mais 6, vai dar 10 a menos 20 joules. Então olha só, a energia de um fóton de 2.940 nanômetros, de 2,94 micron lá do infravermelho, é de 6,76 vezes 10 a menos 20 joules. É muito menor que a energia de um fóton de 700 nanômetros, que a gente calculou já no exercício 2, lá no exemplo 2. 2,8 vezes 10 a menos 19.
Quer dizer, se eu colocasse isso aqui em 10 a menos 20, isso aqui seria 28. É 28 comparado com 6,7. Quer dizer, a energia de um fóton vermelho é muito maior que a energia de um fóton infravermelho. E ainda assim, a gente está falando, vocês viram a ordem de energias que a gente trabalhou nos outros, né, na outra questão desse exemplo. Estava falando em megawatts, em kilowatts, quer dizer, eu posso ter energias muito altas com luz com comprimentos de onda muito altos, ou seja, com energias por fóton muito baixas, como eu comentei com vocês na aula. Olha a diferença. Esse 6,76 vezes 10 a menos 20, ele comparado com 2,8 vezes 10 a menos 19, ele fica 6,76 vezes 10 a menos 20, comparado com 28 vezes 10 a menos 20 joule. Então, é o que eu falei, 28 para 6. É muito maior a energia desse fóton de 700 nanômetros do que desse de 2.940 nanômetros. E ainda assim, o feixe desse laser aqui é muito mais potente, que ele entrega muito mais energia do que aquele que a gente comentou no outro exercício, que era a luz vermelha. Posso ter feixes de luz vermelha com a mesma energia? Posso, mas normalmente a gente vai trabalhar mais no infravermelho. Vai ser mais comum encontrar lasers no infravermelho com essas potências altas. E aí, só para chamar a atenção, são 4 vezes maior a energia desse fóton vermelho com relação a desse infravermelho. Bom, agora a gente vai trabalhar com uma situação um pouquinho diferente. Vamos imaginar que eu possa expandir esse feixe. Como é que eu vou expandir ele? Eu posso afastar ele, por exemplo, né, da região que está sendo iluminada, eu posso desfocar esse laser, mas o importante aqui é pensar que eu vou mudar a área que está sendo iluminada para ver o que acontece com os parâmetros que a gente tem interesse. Então, nessa parte C desse exemplo, a proposição é a seguinte. Se o feixe do laser for expandido, tirando ele do foco, tal que a área do feixe passe a ser de 1 cm², o que vai acontecer com a dose e com a irradiância? Quais serão a dose e a irradiância de um único pulso desse laser? Ou seja, se é um único pulso, o que acontece com os valores de pico? Porque se eu sei o que acontece com os valores de pico, eu também consigo saber o que vai acontecer com os valores médios. Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, expandir o feixe, seja afastando ele, seja desfocando ele, é mudar a área que ele está iluminando. Então, se eu peguei de 2 mm² e transformei em 1 cm², quer dizer, estou irradiando uma área maior, agora eu tenho a mesma energia do feixe sendo entregue numa área maior, ou seja, está distribuindo mais a mesma energia. E isso vai mudar os parâmetros. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que a irradiância, ou a intensidade de pico, é igual à potência óptica, né, de pico dividido pela área. Bom, e a de pico é a lá de um único pulso. E é por isso que eu destaquei no final que eram os valores de pico, porque a gente está querendo ver um único pulso. Agora a gente já calculou, a gente sabe que a potência, né, é 8 mW, essa informação até já foi dada para a gente lá desde o começo. Então a potência de pico é de 8 mW e a área agora, que antes era de 2 mm², é de 1 cm². Ficou até mais fácil, né? Porque aí já está em centímetro² aqui, eu não preciso converter. 8 dividido por 1 é 8. Então, eu vou ficar com uma irradiância de pico de 8 megawatts ou 8 vezes 10 a 6 watts por centímetro². E olha só, se a irradiância agora é de 8 megawatts por centímetro², ela é 50 vezes menor do que o valor que a gente tinha antes, só porque aumentou a área. Quer dizer, aumentar a área de 2 milímetros para 1 centímetro² fez com que caísse 50 vezes a irradiância. Por quê? Porque eu estou distribuindo essa energia numa área muito maior. E isso é muito importante. Bom, uma vez que eu calculei a irradiância de pico, eu sei como é que está a irradiância agora para essa nova área, vamos ver o que vai acontecer com a dose, porque a gente já sabe que a dose, né, a fluência, ela depende da irradiância e do tempo de iluminação. Como é um único pulso, então é o tempo do pulso, que eu estou calculando para um único pulso, né? Eu quero ver o valor de pico. Então, se é um único pulso, eu quero ver o valor de pico, vou usar a irradiância de pico, que foi o que a gente acabou de calcular. Bom, então a fluência nossa aqui, ou a dose, é de 8 megawatts por centímetro², vezes um tempo de 0,4 microsegundos. Como eu falei, é milionésimo de segundo. É um tempo muito curto de interação.
Se a dose é 8 megawatts por centímetro quadrado, ela é 8 vezes 10 a sexta watt por centímetro quadrado, multiplicado por 0,4 vezes 10 a menos 6, que é o microsegundo. Bom, como a gente fez outras vezes aqui já, né? 8 vezes o 0,4, e aí eu acerto, né, a grandeza aqui, as potências das bases 10. Então 8 vezes 0,4 vezes 10 elevado a 6 menos 6. E aí as unidades vão ficar aqui, né? Watt por centímetro quadrado vezes segundo, fica watt segundo por centímetro quadrado. Bom, 8 vezes 0,4 é 3,2. 6 menos 6 dá 0, 10 elevado a 0 dá 1. Então eu fico com 3,2 watt por segundo é joule, 3,2 joules por centímetro quadrado. Então a fluência desse único pulso é de 3,2 joules por centímetro quadrado. Veja você que um disparo de 0,4 microsegundos, ainda que o laser esteja desfocado, ainda está entregando uma energia de 3,2 joules por centímetro quadrado. É uma energia bastante grande. Quer dizer, em 1 centímetro quadrado são 3,2 joules. Com isso, gente, a gente encerra esses exemplos que eu propus aqui para vocês. Eles vão ajudar vocês a ter uma ideia melhor de como trabalhar com os parâmetros. Quando você precisar fazer um ajuste de um protocolo, você poder pegar e falar, não, peraí, como é que eu trabalho mesmo com essas grandezas? Então voltar, dar uma olhadinha nas contas, lembrar que é importante você fazer as conversões das unidades de maneira adequada para ter certeza que você vai conseguir chegar nos parâmetros corretos e não vai causar um dano para o seu paciente ou não vai perder a efetividade do seu tratamento. Então eu agradeço a vocês e espero que vocês continuem aproveitando aí o curso. Um abraço e até mais.